Olá, espero que estejam todos bem. Nós vamos conversar um pouco sobre o conteúdo do nosso material pedagógico, a sequência dos nossos assuntos. Começamos inicialmente com as aulas presenciais, agora nós temos as aulas digitais. E esse recurso é um recurso eficiente, capaz de suprir as nossas necessidades com os outros complementos, com os outros expedientes pedagógicos que nós usaremos para dar continuidade às nossas aulas. Nós temos a orientação pedagógica da escola, estamos fazendo todo o esforço para que o seu aprendizado tenha continuidade. Bem, vamos lá. Nós falaremos sobre a figura de pensamento. As figuras de pensamento, na verdade, as figuras de linguagem, elas são recursos que são utilizados pelo falante para realçar uma mensagem, atribuindo uma carga mais significativa de força, mais expressão, mais colorido, atribuindo mais ênfase, trazendo mais beleza. A figura de pensamento, nós temos a prosopopeia, nós temos a antítese, a ironia, a hipérbole, o paradoxo, o eufemismo e a gradação. Inicialmente vamos falar sobre a antítese. A antítese é uma figura que trabalha com oposição de ideias. Ela trabalha com ideias opostas. Existe uma escola literária chamada Movimento Barroco, que aconteceu por todo o século XVII e metade do século XVIII. E os seus autores tinham, como uma de suas características, a utilização de figuras de linguagem, no caso, uma forte presença de figuras, dentre elas a antítese, trabalhava com composição de ideias. Há um soneto muito sugestivo de Gregório de Matos. Esse soneto é chamado Das Instabilidades das Coisas do Mundo. Numa das suas estrofes, ele diz assim: Nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nesse momento ele faz uma relação entre dia e noite, luz e sombra, tristeza e alegria, caracterizando aí uma antítese. O paradoxo é uma outra figura muito próxima da antítese, mas também trabalha com oposição, mas é caracterizado como um absurdo, um raciocínio ilógico, uma vez que ele demonstra a presença de elementos que se anulam numa frase e traz uma referência que foge à lógica. Há um exemplo também na literatura, agora na literatura portuguesa, no soneto de Camões, quando diz amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. No momento em que ele diz ferida que dói e não se sente, contentamento descontente e dor que desatina sem doer, ele está fazendo referência a um expediente paradoxal. Uma outra figura de linguagem importante na nossa sequência de análises da linguagem literária é o eufemismo, especificamente mais uma figura de pensamento. O eufemismo é uma atenuação de uma notícia desagradável. Por exemplo, uma situação com um roubo, um furto, e é deselegante. A pessoa costuma dizer que alguém subtraiu um bem. Subtraiu é uma substituição de roubar, furtar. Faltar com a verdade é uma substituição de mentira. E não é uma questão de falecimento, é muito comum. Bem, nesse caso interessante, e nos outros também, que se observe a utilização do eufemismo para que não se use uma expressão deselegante. Como, por exemplo, quando a pessoa falece, dizer que a pessoa bateu a caçoleta, que a pessoa vestiu paletó de madeira. Essa referência é uma referência desagradável. E aí vai caracterizar o que nós chamamos de disfemismo. Aí é interessante não utilizar. Tá? Então, o elegante seria dizer que a pessoa descansou, que a pessoa, enfim, findou o sofrimento, ou simplesmente o silêncio, simplesmente o respeito, simplesmente a presença. Bom, uma outra figura que é fundamental para que nós
temos consciência é a prosopopeia. A prosopopeia é uma figura que ela dá vida a seres que não têm vida. Seres inanimados, quando se atribui a seres inanimados características de seres animados. Como, por exemplo, as pedras vão cantar, as paredes gritaram durante a noite. Bom, essas referências dentro da prosopopeia, ela possui duas variações. Uma variação da prosopopeia é a animalização ou zoomorfização, quando no expediente literário, em poemas ou até numa linguagem mais referencial, se aproxima seres ditos racionais, um homem, por exemplo, comparado com um cavalo, um homem associado a um leão, uma mulher associada a uma pantera. Essa associação é chamada de zoomorfização. Quando ao contrário, quando animais são aproximados de seres humanos, muito comum nas fábulas, onde as personagens são animais, que falam, que pensam, que sonham, e também é uma obra muito famosa na literatura, a obra Vidas Secas. Nessa obra tem uma personagem que é uma cadela, tá? Popularmente chamando de cachorra. Né? Essa cadela é baleia. Baleia é tratada como um ser humano, então ela é antropomorfizada ou personificada. Bem, a outra figura interessante para que nós façamos o estudo é a ironia. Bem, a ironia consiste em empregar uma palavra ou expressão com um sentido que é diferente do convencional. Normalmente ela pode gerar um humor sutil, mas é interessante ter muito cuidado com a utilização da ironia, porque, de acordo com a situação comunicativa, ela pode causar efeitos. E numa época em que a comunicação via internet, via WhatsApp, é muito comum. Então, alguns conotam, se observa muito isso, alguns memes, algumas charges, alguns cartoons que circulam. E eles podem ter referências que podem ter um efeito desagradável, irônico, mas é muito fundamental ter cuidado. Por exemplo, como você diz, essa roupa ficou muito bem em você, ele deixou muito maior do que você é, muito mais pesado. Bem, obviamente o efeito, a pessoa foi irônica. Seus cabelos brancos estão cada vez mais frequentes. Puxa, como você está cada vez mais jovem. Aí é a questão, um aspecto irônico. Tá? Normalmente, como disse, pode gerar um humor sutil. E, na verdade, esse emprego de uma expressão com um sentido diferente do convencional, cuidado. Mas é interessante saber a definição. Bom, na sequência, nós temos a gradação, outra figura de pensamento. A gradação, ela consiste numa sequência de palavras. Podem ser sinônimas ou não, mas na verdade elas podem intensificar uma ideia ou reduzir. Tá? Por exemplo, Padre Antônio Vieira, num dos sermões, um poeta barroco, um prosador barroco, ele diz: o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Bom, então aí observa-se uma sequência gradativa no crescimento do nascimento do trigo até a colheita. Bem, mas a sequência aí costuma-se chamar de clímax. Mas a sequência pode ser inversa, tá? E aí, por exemplo, dizer: há de tornar-se em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O padre Antônio Vieira também fez essa referência nessa sequência gradativa: a tornar-se em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Aí a sequência já é decrescente. Tá? Bom, as figuras de som, complementando o estudo dos expedientes de conteúdos do nosso material, como já disse, nosso material didático, nós temos o seguinte: nós temos as figuras de som, nós temos a aliteração, a assonância, a onomatopeia e a paranomásia. A aliteração, todos esses elementos são recursos rímicos. A aliteração e a assonância são recursos rímicos mais intensos. Ou seja, os autores, os poetas, costumam usar esses expedientes para trazer musicalidade aos seus poemas. Bem, a aliteração acontece quando há a repetição de fonemas consonantais. Repetição de fonemas de consoantes.
Cruz e Souza é um autor de um poeta, um movimento simbolista. Acontece no Brasil é a última escola literária do século XIX e num dos seus poemas, chamado Violões que Choram, ele diz assim, uma das estrofes: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Notem que todas as palavras, o fonema V, então a rima, o recurso rímico. Essa rima, quando ela acontece com vogais, ela é denominada de assonância. A assonância, por exemplo, água aberta ao ar agreste. É interessante até lembrar, por exemplo, as expressões populares, os trava-línguas. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um trava-língua que caracteriza uma aliteração. Bem, além dessas duas figuras de som, nós temos também a paranomásia e a onomatopeia. Bem, a paranomásia ela acontece quando se utiliza palavras que são parônimas, expressões que são bem próximas em termos de sons. Parafarra, taramarra, tá? São referências que são bem comuns, um outro expediente poético também muito frequente. Tá? As onomatopeias, elas têm uma necessidade de reprodução de sons. Tá? Como? Por exemplo, quando você nos HQs, nas revistas em quadrinhos, o mergulho, né, numa piscina, tibum, tá? A explosão de uma bomba, bum, tá? O som, normalmente o som de um despertador, de um relógio tic-tac, reco-reco, splash, trim-trim, tá? Então, todas essas referências, ou seja, é quando a palavra tenta reproduzir ruídos, gritos, canto de animais, sons da natureza, barulhos de máquinas, timbres de voz humana, até as questões, rugidos, expressões de animais, tá? É muito comum essa referência, esse tipo de ideia. Então, essas são as figuras que nós vamos estudar nesse momento, nesse vídeo. E aí nós temos, só relembrando, figuras de pensamento e as figuras de som. Então, nós vimos, tá? A prosopopeia, nós vimos a hipérbole, a ironia, a antítese, paradoxo e eufemismo e gradação, as figuras de pensamento. As figuras de som, nós vimos a aliteração, a assonância, a onomatopeia e a paranomásia. Espero que tenham entendido. No nosso próximo vídeo nós continuaremos conversando sobre os nossos assuntos, tá? E lembre-se sempre, todos esses aspectos gramaticais, eles têm que ser observados nas situações comunicativas que eles forem trabalhados. É muito fundamental que nós, o domínio da língua portuguesa, dos aspectos da gramática normativa, são fundamentais. Agora, sempre lembre de adequá-los às situações comunicativas, às situações, aos contextos. Ok? Grande abraço.